Olá a todos, mais um vídeo com o tema concurso da Secretaria do Estado da Educação do Estado da Paraíba. Aqui eu venho falar um pouco sobre a questão dos títulos, né? Falar sobre vagas indefinidas e também, pessoal, oportunidades de acúmulo nessa sequência, ok? A gente vai passar adiante aí, eu peço a vocês mais uma vez a inscrição no canal. Também seguir lá no Instagram, o link vai estar do Instagram aí na descrição do vídeo, também o nosso grupo do WhatsApp, que passa a se chamar Concurso Docente, né? Vamos tratar lá sempre sobre assuntos de concurso na área docente. Quem quiser se inscrever, na verdade, entrar no grupo, né? Se inscrever aqui no canal, seja bem-vindo e o link vai estar aí na descrição desse vídeo. Então, meus amigos, vamos lá ver a questão da titulação. Os títulos, acho que até algumas pessoas aí fizeram digamos assim, ficaram indecisos, ficaram confusos, né? Fizeram uma confusão com relação à parte do título. Eu não sei bem porquê, a não ser por uma partezinha que tem aí no final do texto que eu vou ler daqui a pouco. Então, títulos, meus amigos, eles são o seguinte: se você tiver um doutorado, você tem 2 pontos, um mestrado 1 ponto e uma especialização meio ponto. Isso, evidentemente, tem que ser de forma cumulativa, né? Ele não fala no texto, nem no edital, nem nessa parte aí que eles convocam, nem na convocação, que foi tirado lá do edital, que não é cumulativo, ok? O que é que eles vão falar aqui, ó? Que eu trouxe até o 10.3, o ponto lá. Para efeito da prova de títulos, somente deverá ser admitido um diploma ou certificado por nível de titulação. Ou seja, por nível de titulação é um certificado. Então é um para doutor, que é um nível de titulação, um certificado. Né? Curso de pós-graduação, mestrado, também nesse nível, um certificado. Né? Na verdade, o diploma, né? Na verdade, vai ser o diploma. Vai ser o diploma de mestre e um de doutor, certo? E o certificado, no caso, seria ali para especialização. Então, vamos lá. Só deverá ser admitido um diploma ou certificado por nível de titulação. Então, você pega um diploma de doutor, nesse nível de titulação, apenas um. Nível de titulação mestrado, apenas um. E no nível de titulação e especialização, aí, um certificado. Então, o que é que acontece? Aí, o finalzinho, ele diz o seguinte, né? Somente deverá ser considerado caso o candidato, né? Vamos lá. Caso o candidato, aqui a leitura, caso o candidato apresente mais de um diploma de mestrado ou doutorado, ou mais de um certificado de especialização, somente deverá ser considerado o de maior pontuação. Não dá para entender, porque assim, a lógica é que se tivesse a pontuação contando um doutorado dentro da área de tua atuação e outro fora, pudesse contar os dois, você tivesse um doutorado fora que não fosse... eu conheço pessoas, por exemplo, que às vezes são formadas em física e têm mestrado em meteorologia. Então, vamos dizer, um professor de física e tivesse um mestrado, eu conheço quem tem doutorado também, e um doutorado, vamos dizer, em meteorologia, e esse doutorado fora da área valesse 1 ponto, e a pessoa apresentasse um doutorado na área com 2 pontos, que um na área e outro fora, aí sim valeria o de maior ponto, que seria um valendo 2 e outro valendo 1. Um exemplo que eu estou dando aqui, uma suposição. Mas aí não tem lógica, você vai apresentar um título, 2 diplomas, só vai valer 1 aqui, porque é um diploma. Eu não sei porque que eles colocaram essa parte final. Só vale, está bem explícito que só é um diploma. Agora, se você tivesse aqui destacando, né, onde tem o A, tivesse mais tópicos dizendo que também valia pontuação, um diploma fora da tua área,
Aí tudo bem. Quando apresentasse os dois, caso você tivesse um fora e outro dentro da área, valeria. Somente deveria ser considerado de maior pontuação, como está no final. Eu acho que isso aqui deve ter sido um Ctrl+C ou um Ctrl+V de outro concurso, certo? Então, cada um vai valer a sua pontuação e eles, se você tiver tudo, especialização, mestrado, doutorado, elas vão se somar. E se você tiver aí 15 anos, 10 anos ou 5 anos, vai contar aí o que você tiver, né? Se você tiver os 5 anos completos, meio ponto. Se você tiver os 10 anos completos, você vai contar 1 ponto. E se você tiver 15 anos completos, vai ter 2 pontos. Então, o que é que acontece aqui? A pontuação somada, você tem, né? Aqui vai ter 3,5. E daqui você só vai poder ter no máximo 2 pontos. Isso é o máximo que você pode atingir, né? Eu estou fazendo aqui, para fins do que eu vou apresentar a vocês, eu estou considerando aí a pessoa no máximo pode ter 5,5 pontos, ok? Isso aí é para, eu estou somando para fazer essa finalidade do que eu vou apresentar aqui. Então vamos lá. Ei, aqui tem um erro aqui que eu esqueci de corrigir, pessoal. Aqui a prova de títulos vale 5,5, ok? Aqui tá errado. Tanto que eu coloquei aqui eu botei 5,5. Eu acho que eu estava olhando outra coisa aí que era 7 e acabei colocando aí. Mas o que vale aqui, ó. Essa parte aqui vocês desconsiderem é 5,5. Total da prova de títulos. Então é o seguinte, o que foi que eu fiz, pessoal? Se o candidato, certo? É bem simples aqui. Se o candidato ele tiver acima de 5,5 pontos de diferença para o primeiro do cadastro de reserva, então a vaga está garantida. Isso aí é matematicamente, certo? Então, você já pode aqui, ó, nesses casos, já pode pensar na cidade, na escola onde você quer trabalhar. Eu já estaria pensando, fosse eu tivesse lá nessa situação já de minha vaga garantida, não estava mais nem pensando em título, nem em posição que eu ia ficar. Claro que eu teria encaminhado, mas eu não estaria muito preocupado com isso, eu estaria pensando já nisso aqui. Principalmente se eu fosse de outra região ou de outro estado. Então vamos ver, pessoal. Aí aqui eu vou fazer. Aí por que eu estou dizendo essa questão de 5,5? Tem pessoas que matematicamente a gente pode chegar até a absurdos. Aqui eu vou dar exemplo. Ok? Eu vou passar uma página em branco aqui. Vamos te dizer que você, determinada matéria aí que você concorreu, eram 15 vagas, tá certo? E você ficou na posição de número 10. E lá você fez 100 pontos. E eram 15 vagas. Ok? Então, 15 vagas, você vai considerar o 16º como o primeiro no cadastro de reserva. E vamos dizer que o 16º ele tenha feito 95 pontos. O 16º ele tenha feito 95 pontos. Então, o que é que acontece? Você ainda pode perder a vaga? Pode. Só que para você que estava em 10º com 100 pontos e o cara que estava lá em 16º com 95 pontos e você ainda perder a vaga, seria necessário que do 11º ao 15º, nesse intervalo aqui, todo mundo também tivesse os 5,5 pontos, porque esse aqui ia para 100,5 pontos. Ele ia te ultrapassar, mas também você precisaria ser ultrapassado por todo mundo que estivesse abaixo de você, entre o 11º aí e o 15º, também fizesse os mesmos 5,5 pontos. Então é uma possibilidade assim, muito próximo de zero, né? Mas ela existe. Então por isso que eu estou fazendo, eu tenho que fazer de forma matemática, né?
Eu não posso dizer que um time de futebol está rebaixado, apesar de ser difícil, às vezes, a situação de um time, mas eu não posso dizer que matematicamente ele está rebaixado, se ele ainda tem chance de ficar naquela série ali. Então, apesar de ser muito difícil, né, numa situação dessa aqui que eu estou fazendo, estou simulando, mas ainda há a possibilidade. Então, por isso que eu coloco aqui, quinta vaga só está garantida mesmo nessa situação. Mas que assim, a gente sabe que vai ser muito difícil muita gente ter os 5,5 pontos. Pode acontecer? Pode. No outro concurso de 2019, teve pessoa que ficou fora e fez a pontuação máxima e foi para primeiro lugar aqui no levantamento que eu fiz. Levantamento que eu fiz para fazer aqueles cálculos lá da nota, de uma possibilidade de uma nota de corte, uma comparação para a nota de corte, tinha sim pessoas com essa nota, viu? E ele partiu da cadastro de reserva ali, não sei se ele era primeiro no cadastro de reserva, ele foi para primeiro lugar. Agora eram pouquinhas vagas também. Então, era isso aqui. Aí eu vou dar também, quando a gente fala de vagas indefinidas, aí eu vou dar dois exemplos aqui. Que quem ainda tem chance de entrar dentro dessa faixa de aprovação. Eu dei o exemplo aqui de uma pontuação, né? A pessoa poderia ter que estar 5,5 pontos acima para estar garantido. Então, pessoal, deixa eu só ver aqui uma coisa. Eu fiz 195, velho. E a pessoa tendo 5,5 pontos, ela tinha que ter aqui, ó, certo? 101 pontos, tá certo? Quem tivesse com 101 aqui é o 16º. Não pode alcançar, ok? Acho que eu esqueci só de falar isso aqui. Espero que tenha ficado claro o que eu quis falar para vocês, né? Que vocês vão perder sua vaga. Tem situações muito difíceis, mas matematicamente é possível. Apesar da probabilidade muito pequena. Então, pessoal, vou dar um exemplo aqui. Aqui são dados retirados do resultado, ok? Antes aí da prova de título, que vocês estão esperando. Eu peguei como exemplo aqui matemática da terceira região e peguei português da primeira região, só para fins de exemplo. O 28º lugar ele tem 92 pontos. Aqui é de quem ainda pode entrar, certo? Dentro dessa faixa das vagas. Então, o 29º tem 91 e a posição máxima que ainda pode chegar numa situação muito difícil, igual àquela que eu falei ali também, mas matematicamente tem chance, seria a pessoa que lá está na posição 40. Ela tem 87 pontos. Se ela somar mais 5,5, ela vai para 92,5. Ela ultrapassaria, o 28º entraria dentro das vagas. Porém, seria necessário que do 28 até o 39 ninguém pontuasse. É muito difícil também, né? Ninguém pontuar nessa faixa para que a pessoa que está aqui em 40º lugar, na posição 40, ela possa entrar dentro das vagas. Então, por que é que eu trago assim? Porque eu digo, olha, é difícil, mas não é impossível. Então, matematicamente eu tenho que trazer. Agora veja bem, a partir do momento que essas notas aqui, as pessoas vai se aproximando aqui da posição 28, a essa probabilidade de acontecer que elas entrem dentro das vagas aumentam, ok? Então, quanto mais próximo ali tiver, certo, 1 ponto, 2 pontos aí, mais existe a probabilidade desse finalzinho ele acontecer a permuta aí de posições. Então, se você considerar aí, tem ainda muita coisa. Eu peguei só 2 disciplinas, acho que matemática tem até pouco. Português aqui a gente já pega uma faixa maior. 23 vagas, isso é só da primeira região, pessoal. Português só da primeira região, foi o exemplo. O 24º também tem 99. Então, o
da posição 68, se ele somar aqui os 94 mais os 5,5, ele vai dar 99,5, certo? Ele vai ter 99,5. Ele ultrapassaria lá o 23º. Mas é o mesmo caso, precisaria do 23º até o da posição 67 não ter nem sequer meio ponto. Aliás, até eu estou fazendo aqui, mas esse aqui, isso, é mais ou menos isso, certo? Acho que eu estou fazendo um pouco enganado, porque é o seguinte, precisaria deles não pontuar, por quê? Porque se eles pontuassem uma quantidade significativa, eles quem poderiam ocupar o 23º, certo? Mas claro que tem gente, por exemplo, quem está aqui no 67, se ele pontuar 2 pontos, meio ponto, então esse aqui pontuando os 5,5, mesmo esse pontuando aqui que está em 67, outro que estiver em 66, ele também pode não atingir ele. Mas para que garantir, né? Para garantir, ele teria que fazer que ninguém pontuasse. Pelo menos que não pontuasse aí quem estivesse mais próximo dele, igual a ele também. Porque uma pessoa na posição 67, se pontuasse igual a ele já passaria, ou até mesmo próximo, se ele tivesse uma pontuação próxima também. Então, para garantir, é mais ou menos isso. Mas que ele tem chance, né? O principal aqui é dizer que ele tem chance, é que ainda tem, embora que muito difícil. Então, você pega aí do 23º, que era a vaga aqui. Deixa eu dar uma limpada nessa tela. Do 23º, pessoal, até aqui até, eu não sei aqui. Eu não sei do 23º. Até aqui é uma quantidade muito grande de pessoas, certo? E seria quase impossível que pessoas aí não, principalmente ali perto do 23º, do 24º, 25º ali, não conseguissem ponto suficiente para que não permitisse que o cara que está lá em 68 ele chegasse dentro das vagas. Porque isso aqui é só como forma de exemplo. Lembrando que aqui, quanto mais próximo você tiver da faixa do 23º, tanto para cima como para baixo, né? A pontuação ali pertinho é aí onde é que vai acontecer. A probabilidade dessas vagas permutarem é que é a maior. Então, meus amigos, dito isso, eu vou passar um pouquinho à frente para mais uma informação. O último ponto lá que eu coloquei foi com relação à oportunidade de acúmulo de cargos. Por que eu coloquei aquilo? Veja bem, aqui na Paraíba está saindo uma quantidade muito grande de concurso. E esses 3 concursos aqui que eu peguei, são cidades, São Francisco, 10ª região, Riacho de Santo Antônio, 15ª região, e Guarabira, que está para sair na 2ª região. Guarabira ainda não saiu. Todas essas aqui, essas 2 que já saíram, a primeira e a segunda, a banca é a CPECOM. E Guarabira também vai ser, aí já foi anunciado que já estão negociando e possivelmente vai ser a CPECOM. A prefeita já até anunciou lá no Instagram dela que estava negociando com a banca e publicou até foto com o pessoal da banca. Então, se você vai para uma região dessa, ou já pensei para uma cidade dessa, ou próxima a essa, você já pode pensar assim numa possibilidade de você fazer o acúmulo de cargo com qualquer uma dessas. Lembrando que aqui é só o CPECOM, pessoal. Tem outras aí que eu não peguei, que eu vi que já saiu de outras bancas e também que tem em outras regiões. Eu vou trazer, minha ideia é trazer uma geral desses concursos que estão acontecendo, com cargo para professor, que vai ter, com salário, até inclusive com remuneração, fazer um panorama que pode muito bem você fazer um acúmulo. Né? Pessoal, eu não pesquisei a fundo e vou dar uma pesquisada, que não há mais impedimento de você, 40 horas, ter acúmulo, não.
É isso que o pessoal tá, eu estou só escutando o pessoal dizer isso, apesar de que eu não me aprofundei nisso. Então, se você é uma pessoa que de repente, né, quer fazer isso, de repente você pode já ver uma região dessa, um concurso para professor e diz, ó, eu vou fazer porque depois eu resolvo que eu vou acumular ou não. Se é possível ou não, é melhor você fazer, se você tem esse interesse, garantir para depois das nomeações tentar, do que você ficar esperando e depois ver que outras pessoas acumularam ou que você podia acumular e não fez e tinha toda a possibilidade. Às vezes a pessoa diz, mas você vai acumular mais um 40, fica impossível de mas tem gente, impossível de trabalhar, né? Mas tem gente que às vezes consegue, ok? Às vezes, eu quando tinha meus 23 anos, que eu estava terminando a universidade ali, eu peguei um período que eu dava aula à tarde, de segunda a sexta, eu assistia a aula na universidade. Não me recordo se era todos os dias pela manhã, acredito que era todos os dias pela manhã, e ainda ia 2 ou 3 noites à noite para assistir a aula também. Eu joguei disciplinas à noite para eu poder, a semana, certo? Eu descia do ônibus estudante e corria para a escola para dar, praticamente chegar em casa, almoçava muito rápido, pegava, ia embora para dar aula, e muitas vezes já saía para ir para a universidade de novo. Né? Tava naquela faixa, tinha 23 anos, acho que era isso que eu tinha na época. E era nesse ritmo, eu tinha saúde, tinha disposição, tinha vontade, tinha aquela garra. E nem recebia nem perto disso, né? Não recebia nem perto disso, que eu não era efetivo. E naquele tempo também o professor não recebia o que ainda era, né? Ainda era um valor muito menor do que se recebe hoje. Então, é uma possibilidade. Você, de repente, uma cidade dessa, você olha um salário, vê que, de repente, você tem uma oportunidade, ou é a cidade, de repente, que já tu reside, ou próximo da cidade que você reside, e você quer uma oportunidade de acúmulo, eu acho que vale a pena, de repente, você se submeter para tentar fazer o acúmulo de cargo. E eu, nos próximos vídeos, aí eu quero fazer um panorama sobre os concursos que tem para professor aqui, que estão abrindo no estado da Paraíba, trazendo salário, carga horária, né? E falando sobre bancas também, né? Esses aqui são da CPCom, eu acredito que vai sair muito mais, pessoal, porque o Tribunal de Contas, né, do estado aqui tem exigido que se mantenha no máximo 30% de contratados com relação aos efetivos. Então também eu vou trazer falando sobre isso aqui. Então, meus amigos, é isso que eu tinha para apresentar. Até o próximo vídeo. Pense nessa questão do acúmulo. Para algumas pessoas que eu vi em grupo dizendo que enfrentaria sim, tinha disposição, principalmente se você está ali, a pessoa está terminando a universidade agora, está com toda a garra do mundo, passou nesse concurso já do estado da Paraíba, que é outro. Então, pelo menos nem que seja para passar 1 ano, 2 anos, acumular um recurso, né, e poder ter mais tranquilidade financeira. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.